A paz de Jesus, o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste amados a ser um povo santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética. Estou tentando gravar aqui o tablet. Engendrei aqui com um cordão no tripé, que ele não pega no tripé porque ele é grande. Aí fica de vez em quando balançando. Se der um vento, pronto, ele vai fazer isso. Aqui hoje, aos fundos, aqui as nossas macaxeiras, tentando gravar, né? Gravar porque a câmera do celular não é bom. Não é boa. Então a gente está tentando gravar pelo tablet também, que não é bom. Pois é. Mas vamos lá. Eu queria fazer esse vídeo, mais um vídeo de teste, mas para testar, a gente precisa, não é? Hoje aqui na Sagrada Escritura, João 6:48. A Eucaristia vem sendo muito atacada. Também está aí o Pix para quem quer nos ajudar. Vamos lá. Pentecostes Fábio1@gmail.com. Doe quanto você puder. Certo? Você nos ajuda, nós também ajudamos aos necessitados, as obras de evangelização, que nem o Rio Grande do Sul. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente tem ajudado muito, né? A situação caótica que está passando no Rio Grande do Sul. Oremos pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Muito bem. A Eucaristia vem sendo muito atacada por alguns pastores protestantes renomados, que dizem que a Eucaristia é um símbolo porque Jesus falou em termos simbólicos, como ele disse, por exemplo, chamou o povo, seu povo, de minhas ovelhas, é simbólico. Como chamou também eu sou a videira, é simbólico. Então eles vêm usando tudo isso para tentar investir. São investidas do diabo contra a Sagrada Eucaristia, contra Jesus Cristo, pão vivo descido do céu. E, no entanto, Jesus é quem refuta esses protestantes, Jesus é quem refuta esses pastores protestantes. João 6, aqui ó, 48. Jesus diz o quê? Eu sou o pão da vida. Vejam, meus irmãos, que o verbo está no afirmativo, eu sou. Moisés pergunta a Deus: quando eu chegar no Egito, que aquele povo me perguntarem qual foi o Deus que me mandou, o que eu respondo para eles? O que foi que Deus falou para Moisés? Quando eles perguntarem qual foi o Deus que me mandou, tu responderás: eu sou aquele que sou. Repare aqui embaixo. Eu sou. Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. Aqui, repare o que Jesus diz, ó, que Jesus é Deus. Ó, eu sou o pão da vida. Então, quando perguntarem a um católico autêntico, a um católico que vive sua fé com radicalidade, com amor, qual Deus você serve? Você diz: eu sirvo aquele que disse: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Agora, você está vendo aqui de rosa, aqui, esse versículo, um dos menores versículos dentro da Sagrada Escritura, eu sou o pão da vida. Então, o protestante, esses pastores protestantes estão dizendo que Jesus falou isso aqui simbolicamente, porque Jesus não é um pão, ele é de carne e osso. Ele é Deus. Então eles pegam isso para falar simbolicamente. Mas se isso é simbolicamente, o termo comer não pode ser simbolicamente. Ou então eles vão distorcer o termo comer para dizer que comer significa buscar, correr atrás,
aceitar Jesus. Né? Que eles criam tudo, eles inventam tudo para destruir o sagrado. Olha o roxo lá embaixo. O roxo embaixo vai mostrar, o versículo 49 de roxo, vai mostrar verdadeiramente o que é símbolo e o que não é símbolo. Jesus vai dar esse grande discernimento. E você que é protestante, que está vendo esse vídeo, meu caro amigo protestante, entenda. Olha lá, o pão do dia, tá vendo? O pão do dia. Veja que maravilha aqui. O pão do dia. Muito bem, continuemos aqui. Deixa eu só organizar aqui. Muito bem, vamos voltar aqui. O pão do dia, né? Apareceu ali. Veja, o pão do dia. Então, veja só. Jesus vai dar esse grande pácata e vai nos ensinar o que é símbolo e o que é verdade. Qual é o pão falso e qual é o pão verdadeiro. 1 Coríntios 10, 16. Alguns estavam sendo aprotestantizados na igreja de Coríntios e Paulo vai dizer: o pão que benzemos e o cálice que benzemos não é a comunhão, o cálice não é a comunhão do sangue de Jesus, e o pão que partimos, que benzemos, não é a comunhão do corpo de Cristo. Então nós estamos para receber a comunhão, é o corpo, é carne do Senhor, que como da minha carne bebe meu sangue tem a vida eterna. Então veja, 1 Coríntios 10, a partir do versículo 16. Você pode pegar nos textos originais, tanto da Ave Maria quanto da Vulgata. Então, 49 roxo, Jesus disse o quê? Olha o que é símbolo. Presta atenção, meus irmãos. O que é símbolo? Não seja enganado por esses falsos pastores. Só tem um pastor, é Jesus. Ó, 49, vamos ler. Vossos pais, no deserto, comeram maná e morreram. Quem come o símbolo, o maná era símbolo. O maná não era o verdadeiro pão do céu. Se você ler todo esse texto aqui do discurso de Jesus com os fariseus, doutores da lei, vocês vão ver, vocês vão entender que Jesus está mostrando verdadeiramente que o maná não é o verdadeiro pão do céu. Porque eles comeram o maná e morreram. Quem come o verdadeiro pão do céu tem o que? Vida eterna, vida para sempre. Então, aqui está o símbolo. No versículo 48, eu sou o pão da vida. Está verdadeiramente, eu sou. Ele é Deus. Deus, verdadeiro pão do céu. No versículo 49, mostra outro pão que desceu do céu, o maná. Eles comeram e morreram. Agora, o versículo 5 volta outra vez a discernir, a mostrar quem é o verdadeiro pão que não é símbolo. Repare o 50 de vermelho embaixo. Este é o pão que desceu do céu. Está falando de quem? De Jesus. Ele está falando. Ele é o pão. Então veja que este é o pão que desceu do céu. Está este. Veja, outra vez está afirmando. Este é o pão. Este é o verdadeiro pão que desceu do céu. Depois da vírgula diz o quê? Para que não morra todo aquele que dele comer. Repare que o termo comer afirma que não é símbolo, que é verdadeiramente um pão. Então Jesus está falando verdadeiramente, eucaristicamente, que vai nos dar essa Eucaristia. Eucaristia significa ação de graças. Lucas capítulo 22, versículo 19, tomou o pão, deu ação de graças. Partiu dos discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Então, reparem que Jesus agora vai afirmar, quando ele diz que o símbolo, quem come do símbolo morre, e a interpretação disso para nós, desse roxo, é que quem está lá nos altares protestantes comendo símbolo não vai ter vida eterna. Porque aquilo é símbolo, é representação. Eles são claros em dizer isso. Aqui está o verdadeiro pão. Veja, este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Presta atenção o que vem depois. Ó. Aí está. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. De amarelo embaixo, 51. Vamos ver? Veja, outra vez, o verbo
no afirmativo. Eu sou o pão vivo. O maná era o quê? O pão morto, no roxinho aqui, ó, do lado. Ó. Nós vemos aqui, ó. Comeram maná e morreram. Pão morto. Pão que é símbolo. Pão que é representação. Então, quando se come o símbolo, a representação, não tem vida eterna. Não está se alimentando do pão vivo. Jesus está claro, é só buscar os detalhes da revelação de Jesus, do que Jesus está afirmando. Outra vez, eu sou. Outra vez nos arremetemos a Moisés. Quando o povo me perguntar no Egito qual foi o Deus que me mandou, que eu digo, quem foi que me mandou, responderás quando perguntarem, eu sou aquele que sou. Vocês estão entendendo? Então, eu sou. Então, Deus, que é Jesus, está dizendo, eu sou pão vivo. Aí vai dizer, como é que pode comer uma pessoa? Estamos falando em fórmula de pão. Eucaristicamente falando, quando ele institui sua carne e seu sangue. E se você pega na Vulgata Latina de São Jerônimo, ele vai dizer, no versículo 58, lá no versículo 58, vai dizer assim, assim como o Pai vive, me enviou e eu vivo pelo Pai, assim aquele que me comer, viverá por mim. Que me comer, veja, me comer. Vocês estão entendendo? Como comer Jesus? Eucaristicamente falando. No pão, sendo o pão. Que como da minha carne bebe meu sangue, tem a vida eterna. Então veja, então isso é claro demais para nós entendermos isso. Não tem mimimi nem chororô. É só um herege que deturpa as palavras dessas. Está claro demais, mais claro do que isso quanto um galo. Certo? Então, veja o que Jesus continua dizendo. Ó. Eu sou o pão vivo que desceu do céu e ponto. Quem é o pão vivo que desceu do céu? Jesus. João capítulo 1, versículo 14. E o verbo, ou a palavra do grego, se fez carne no seio da benditíssima Virgem Maria e veio habitar entre nós. Então o verbo se faz carne, o verbo se faz pão, com milagre. No seio da Virgem Maria, quando a palavra de Deus, e nós ouvimos na primeira parte da missa, a liturgia da palavra, essa liturgia da palavra vai para o altar. E nós queremos chamar aqui, teologicamente, esse altar do seio virginal de Nossa Senhora. Porque essa palavra vai, quando ela diz o seu sim, essa palavra vai para o seio, o altar, que é o seio da benditíssima Virgem Maria, e essa palavra se faz carne. Então, na primeira parte da missa, nós ouvimos essa palavra que vai para a mesa do altar e ela se faz carne. Ela se torna carne. A Eucaristia, a hóstia consagrada, o pão vivo descido do céu. Vocês estão entendendo? É o mesmo mistério. Ah, mas não é o altar não é o sacrifício, o Calvário? Sim, também. Teologicamente, mais perfeito ainda. Mas para nós fazermos essa analogia, para podermos explicar, a palavra se faz carne. Então, eu sou o pão. Então, essa palavra se faz carne. Se torna esse pão morto, agora se torna carne, se torna Jesus Cristo, se torna Deus. Eu sou o pão. Então, esse mistério acontece com o milagre da transubstanciação. O pão que benzemos. A epíclise, a oração da epíclise, onde ali o Padre em persona Cristo toma e se faz carne, está balançando ali o vento. Então, para que você entenda de uma vez por todas que não é símbolo, que é a Eucaristia, é verdadeiramente Jesus Cristo. Você está entendendo? Você está entendendo? Está compreendendo? Ai, ai, ai. Está balançando aqui o negócio. Então diz assim, ó. Preste atenção. Depois do ponto. Quem comer deste pão, Jesus está afirmando, ó, deste pão, viverá eternamente. Que pão? Eucarístico. Que é
Jesus, que é nosso Deus. Vocês estão entendendo? Aqui não está falando em símbolo, aqui está falando verdadeiramente do pão vivo que é Jesus, que se dá a cada santo culto da missa através do milagre da transubstanciação. Então, a prova verídica do milagre da transubstanciação de João 1,14, e a palavra se fez carne, essa palavra da primeira parte da missa, que é a liturgia da palavra, que vai para a segunda parte, a liturgia eucarística, na mesa do sacrifício do seu virginal, se faz carne. Por isso, você entra na frente da comunhão, o padre diz, o corpo de Cristo, você diz, amém. Recebo, meu Senhor e meu Deus. Na Eucaristia, eucaristicamente falando. Entende? Então, quem comer deste pão, a segunda parte do verso, quem comer deste pão, que não é símbolo, viverá eternamente. Porque o símbolo aqui no roxinho, comeram e morreram. Esse que não é símbolo não morre, mas tem a vida eterna. Por isso que se nós prosseguirmos esses versículos, os 54, chegarmos lá, vai dizer o quê? Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, vou ressuscitar no último dia. Então, viverá eternamente, não morre, mas viverá para a eternidade. Não morre. Esse viver para sempre é que tem a eternidade, quem se alimenta desse pão vivo. Então vem outro ponto. E aí vem a terceira parte do ponto, que é a prova verídica de que o mal só não sucumbiu esse mundo por causa da missa. Agora, e o pão que eu hei de dar? Vamos ver se Jesus fala, símbolo, representação. E o pão que eu hei de dar, e ele deu, 26 de Mateus, Lucas 22, 19 em diante, 1 de Coríntios 23 em diante, 1 de Coríntios 11, 23 em diante. Ó, e o pão que eu hei de dar é a minha carne. Outra vez aparece afirmativo. É a minha carne. Que eu ofereço, aqui está um pouco estranho, mas que eu ofereço para a salvação do mundo. Na Vulgata Latina está que eu dou para que o mundo viva. Então o mundo ainda vive, o mundo ainda não foi sucumbido por causa da missa. Eu vejo muitos fazendo reunião, discutindo, segundo a Tessalonicenses, capítulo 2, que ainda detém o anticristo, algo detém o anticristo, que ninguém sabe o que é que detém o anticristo. É a missa, é o santo sacrifício. A promessa de Malaquias, capítulo 2, se eu não me engano, capítulo 2 ou capítulo 1, versículo 11 em diante, na edição da Bíblia de Jerusalém, está claro, viria um sacrifício que seria celebrado cotidianamente em meu nome, ao nascer ao pôr do sol. E esse sacrifício que detém o mal, que detém a manifestação do anticristo, é a Eucaristia. Lutemos, meus irmãos, na confissão, fazendo exame de consciência, examine se somos a si mesmo, e assim como é deste pão, ou beba do cálice. Está em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 22, 23. Lutemos, para você compreender e entender. O que é símbolo? Símbolo aqui é o maná, que foi dado por Moisés, não foi dado por Deus. O pão verdadeiro aqui é o que foi dado por Deus, Jesus Cristo. E esse pão dado por Deus, Jesus é Deus, só tem na igreja fundada por Ele, una Santa Católica e Apostólica. Nessas criadas nas esquinas, é pão dado pelo fundador da seita. É pão dado pelo R. Soares, é o pão dado por Edir Macedo, é o pão dado por Valdemir Santiago, é o pão dado por Agenor Truque, por aí vai. Então isso é símbolo. Como Moisés deu, é símbolo. E agora nós temos essa graça de poder a cada santo culto da missa receber o pão vivo descido do céu. Jesus eucarístico. Jesus pão vivo. Lutemos por isso. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.